A fase do Santos é muito ruim e a gente sabe, né? Aliás, podia falar isso há 4 anos já, né? Desde 4 anos atrás pra cá. Mas acho que às vezes se passa despercebido quem são, né, os principais responsáveis pela situação. E no caso tem um principal, que você já viu na thumb, provavelmente, mas tem outras participações também, e eu acho que é importante pontuar aqui. Também, claro que no final de tudo, o futebol é dos jogadores, né? Então, se a melhor organização possível monta um time ruim, tecnicamente, não vai dar certo. Mas se o entorno já é uma bagunça e o campo, que normalmente reflete o que é o clube, não ajuda, acontece o que a gente vê com o Santos esse ano. E eu queria deixar alguns aqui, alguns motivos do porquê lembrar também essa responsabilidade, né, que as pessoas têm, né? Vocês já sabem de que eu estou falando, mas eu vou explicar já. Mas antes, só deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, se puder fazer isso pra gente é de graça e ajuda bastante. Se quiser hypar o vídeo também, e também se quiser se tornar membro, esse não é de graça, mas também ajuda muito, tem conteúdo exclusivo, acesso antecipado e algumas outras coisas. Falei que ia ter uma entrevista, né? Provavelmente hoje ou amanhã. Então ficou para amanhã mesmo, terça-feira, se você tá vendo esse vídeo. Tá acabando a edição, mas bem legal o conteúdo, prometo. Beleza, agora vamos falar sobre responsabilidades. Por quê? O presidente Marcelo Teixeira é o principal responsável por essa situação, né? Acabou o vídeo. Não, brincadeira, claro que não. Isso é óbvio, né? Todo mundo acho que sabe e todo mundo entende isso. É o que eu tô falando também, claro que todo mundo ali tem uma parcela, os jogadores também têm. O próprio técnico, por mais que tenha chegado há pouco tempo, também tem a sua responsabilidade, pelo menos nesse período que ele tá aqui. Mas o principal responsável é o seu mandatário. E por quê, né? O presidente ele assumiu uma situação bem difícil, é verdade, óbvio. Uma situação que passa também por culpa dele e de outras gestões, né? Tipo, ele mais em gestões passadas. E claro, outras gestões que fizeram besteiras e mais besteiras ao longo de anos, né? Ao longo dos anos aí, especialmente os recentes. Só que aí, quando você assume uma situação difícil, e é verdade, ninguém nega isso, tá? Você tem como é que eu posso dizer? Um ano bem atípico, mas com uma receita também muito maior, né? O Santos esperava ter uma queda de receitas, mas teve um dos anos que mais faturou em sua história. Claro que você tem que colocar ali a questão da inflação e tal, mas teve um dos que mais faturou e, ao mesmo tempo, um dos que mais gastou também. Então, não é como se, nossa, coitado do presidente, ele está fazendo tudo isso para melhorar as finanças, para fazer a gente voltar a ser competitivo com responsabilidade financeira. Não é o caso, né? Não é o caso. Ele trouxe muitas receitas, muito por conta do Neymar também, isso já nesse ano, né, na temporada passada. Mas o restante ali não caminhou junto, né? A questão da responsabilidade, eu não estou nem falando que foi proporcional, intencional, tá? Às vezes foi sem querer, ou por incompetência, né? Não só do presidente, aí de outras pessoas que trabalham juntas. Mas esse papo de a gente pegou o Santos numa situação difícil e estamos reconstruindo e tal, não cola, desculpa, não cola mesmo. Se tivesse reconstruindo, o Santos se preocuparia em deixar legados, né? Igual o Noronha cita bastante, até o legado da Série B ano passado, que é uma coisa que a gente debateu muito, né, ao longo do ano. Não tinha nada, você sabia que não ia se aproveitar nada. Você sabia que não ia, olha, montamos uma base aqui, revelamos algumas peças interessantíssimas para a Série A. Não aconteceu isso. As que estavam sendo reveladas perderam espaço para jogadores que não têm condição técnica de ser titular do Santos. Você não teve um legado de estrutura, não. Realmente, esse ano aqui a gente está jogando a Série B fora de casa porque estamos treinando longe, sei lá, porque estamos fazendo uma puta de uma melhoria no CT, ou derrubamos a Vila, estamos fazendo isso, estamos construindo o CT novo, igual ele fala que vai acontecer, né? E a gente espera que se for realmente seja uma coisa moderna, espaçosa e tal. Então, não teve nada, foi basicamente empurramos ali com a barriga e subimos. Isso reflete também, né? Mas o principal que eu queria tratar é a falta de leitura, eu acho, do Santos ao longo do ano
especialmente da sua leitura, que eu digo de tudo, tá? Da sua qualidade, da sua realidade, do que deveria brigar, né? O que poderia brigar. Acho que isso tem uma grande parcela de presidente e de outras peças também. Como, por exemplo, acho que o Alexandre Matos tem uma boa parcela de responsabilidade também nisso. O Alexandre chegou dia 5 de junho no Santos. A primeira entrevista, ele fala... primeira entrevista não, é a primeira aspas dele, né? É o Santos mesmo. Acho que o Santos tem um elenco bom. Como todo clube do mundo, toda janela que você abre pode ter um ajuste ou outro. Mas com certeza nós temos nosso reforço aqui dentro, que é a nossa categoria de base. Tá aí, cadê? Não está sendo utilizado, né? Tem jogadores que a gente precisa recuperar que são bons jogadores. Comprovadamente, já jogaram bem em algumas equipes e estão passando por uma dificuldade aqui. Pausa aqui. O Tiquinho teve propostas da Ásia e do mundo árabe e o Matos quis segurar. Não recuperou nada porque vocês estão vendo aí o Tiquinho nas últimas partidas, né? Acima de tudo, o futebol é se unir, aproveitar sempre os momentos que tivemos com a nossa torcida. Já joguei contra aqui, sei tanto que é difícil jogar aqui. Acho que pro Santos, enquanto o Santos sair dessa situação, a palavra é trabalho e união. Nada diferente. Falar menos, trabalhar mais e conquistar os resultados que a gente precisa conquistar. Não falaram e não conquistaram. E não saíram da situação. Podem até ter trabalhado, mas não conseguiram tirar da situação. Então, aí, por que eu tô falando até disso, né? Também do Matos. O Matos entra mais na questão da leitura da qualidade, né? Esse começo de frase é extremamente preocupante. E se eu me lembro, a gente falou bem disso também na época do centroavante, né? Que começaram essa de, não precisa contratar ninguém, não precisa, aí venderam o Luca, aí não precisa contratar ninguém, aí no último dia da janela chega o Lautaro, que é um centroavante limitado, né? Então, por isso que, pra mim, passa também por culpa, responsabilidade do Matos essa questão, né? Já são 5 meses aí, né? Não, calma, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, quase 5 meses aqui, ele completa 5 meses depois de amanhã, inclusive. Claro que para contratar ele só teve 2, né? Só teve 2 meses. Poderia ter feito coisa melhor. O Mike tá aí para provar isso. O Adonis e o Alexis, eu entendo também a raiva já que a torcida tá, mas ainda acho que podem melhorar, né? É que o Mike, a minha preocupação já, por exemplo, é que não desempenhava no Palmeiras já também. O Lautaro, enfim, então foram muitas chegadas e peças que não resolveram, né, o problema. E no caso do centroavante, de novo, vou bater na tecla aqui que era uma questão bem óbvia, que não ia adiantar, né? Mas enfim, então, de novo, para não passar despercebido que o elenco tem a sua responsabilidade, o elenco tem limitações técnicas gritantes, mas as pessoas que estão acima também não conseguiram colocar isso como um objetivo de melhora, né? Ou pelo menos ou tentaram, mas não conseguiram só efetivamente. E aí, essas pessoas acima também, a gente não pode esquecer nunca do comitê de gestão. Não pode esquecer nunca das pessoas que trabalham no entorno ali, não tem cargos, né? Pessoas do dia a dia, vocês sabem, né? Pessoas do dia a dia que estão ali no clube, que estão no CT, que tomam decisões, né? Que ajudam a tomar decisões, né? Digamos assim. Eu estou até abrindo aqui a coisa do Santos, não tem problema aqui, o site rapidinho demora um pouquinho, mas abre. São as pessoas que estão no dia a dia, e que eu sempre vou bater na tecla aqui. Aquela questão do, mas tem experiência, já foram conselheiros, experiência na bola. Isso é um papo tão cansado. Eu só não acho esse papo tão cansado quanto o de dobrar a lateral esquerda, que toda hora chega na live, todo dia. Não vale a pena colocar o Escobar e o Souza? Não vale. Mas, enfim, nada a ver, só estou brincando com essa parte. Então, assim, pessoas que não são profissionais, que não estão no clube, é cansativo. Tanto que é só lembrar da entrevista, por exemplo, do Matos agradecendo o Marcelo e o Marcelinho 1 bilhão de vezes. O comitê de gestão, formado pelo presidente Marcelo Teixeira, o vice Fernando Bonavides, o Luiz Roberto Colombo, acho que é o Dr. Colombo, né, que o pessoal fala, e o Daniel Pereira Alves. Essas pessoas também são responsáveis. Então, assim, tem essas informações no site do Santos, tá? O comitê de gestão tá lá. De novo, é só para não deixar passar batido que o clube tem muitos problemas e o campo reflete o que é o clube, né? Isso até esses dias estava vendo uma entrevista do Rafael Sobis, né? Entrevista não, acho que ele trabalha agora como comentarista no programa. Eu só vi o corte, na verdade. E ele fala muito de Inter e Grêmio, que também são times com problemas, né, nesse sentido de bagunça. E o campo reflete, é verdade, o campo reflete. Vocês que, por exemplo, eu vou pegar aqui, ainda falando em limite técnico.
Vocês acham que se colocar o Roleiser no Flamengo, ele não vai jogar bola? Vocês acham que colocar ele no Palmeiras, ele não vai jogar bola? O próprio Barreal não vai jogar bola? Por mais que sejam jogadores ali que têm um teto, né, técnico um pouquinho menor, talvez, do que os principais jogadores do Flamengo, do Palmeiras também. Mas vocês acham que ele não vai jogar bola? O contexto ajuda também. Quer ver, pegar o do Palmeiras, um reserva até do Palmeiras aqui, que até foi titular durante o Mundial. Um zagueirão, o Mikael, que chegou durante o Mundial. Chegou um pouquinho antes, enfim. Ele jogou o Mundial lá, a torcida criticou bastante. É um jogador limitado. Se colocar no Palmeiras, ele melhora um pouco. Se coloca no Santos, ele piora. Se colocar o Luan Pérez no Palmeiras, eu acho que ele vai jogar melhor também. Se você coloca, ou falar dos meninos aqui, se você coloca os meninos para fazer uma transição no Palmeiras, eles vão melhorar, vão ter mais facilidade em jogar, vão ter menos responsabilidade e consequência de um entorno positivo tecnicamente. Então, isso tudo é influenciado também pelo clube. E de novo, encabeçado pelo seu mandatário, Marcelo Teixeira, o presidente que, até para passar já para a parte final desse vídeo, que parece que ainda vive uma realidade completamente alterada. O presidente não vê que faltam 7, 8 finais aí, né? Não, acho que é que o campeonato faltam 7 e o Santos faltam 8, né? E assim, é um negócio preocupante. De novo, você olha a tabela, você olha o desempenho recente e o Santos parece que cada vez mais perde confiança, perde as boas coisas que o Vojvoda conseguiu implementar. E o presidente está lá dando entrevista com o chat fechado, dizendo que não, tá tudo bem, que a culpa é disso, daquilo. Eu até separei uma aspa aqui que o Lucas Mussetti postou no Twitter dele. Hoje o foco é no Campeonato Brasileiro, temos que focar nele, esquecer política, crítica, o influenciador, o blogueiro. O foco interno da diretoria, comissão técnica, atletas, funcionários deve estar nessa responsabilidade. Beleza, presidente, é isso mesmo, só que eu não acho que a culpa é da sua oposição, é do influenciador, é do blogueiro. Eu acho que é sua, é de quem você colocou lá para tomar decisões. Mas tudo bem, mesmo diante das circunstâncias de como assumimos, não importa. De novo, já tinha pontuado isso em outro momento da entrevista, mas... né? É continuar o projeto na Série A, recompensar a confiança da maior parte da torcida do Santos na gestão e no Santos. O que a torcida faz em termos de apoio é de fazer de tudo para corresponder. Perfeitamente, aqui você acertou 100%. Outro fator referente ao Neymar é que o projeto não é de 6 meses ou 1 ano, é a Copa do Mundo 2026. Tá, deixa isso pra lá, né? Tem tanta outra coisa na frente aí. Tá bom, aí ele fala do Neymar, tal, beleza. Aí fala da renovação, tá? Deixa isso pra lá que não é o momento. Então, assim, eu espero muito que o presidente, o Matos, pessoas aí, né, experientes do futebol, elas consigam passar essa confiança para o elenco e consigam realmente tirar o Santos dessa situação. Só que não dá para esquecer que, por mais que não caia, tomara que não caia, a gente espera que não, evidentemente, essas pessoas são responsáveis, essas pessoas precisam melhorar e muito, precisam fazer uma mudança completa de como querem levar o ano na próxima temporada, né? Seja na Série A ou na B, porque o Santos não vai sobreviver mais assim. Eu acho que isso já é bem óbvio. E ainda mais em um ano que a gente vê um Flamengo e o Palmeiras chegando talvez ao ápice da disputa entre eles, né? Disputando o título brasileiro e de Libertadores. A diferença brutal que tem entre esses clubes e outros, e a gente especialmente, né, no Santos, desse jeito não sobrevive, né? Enfim, mas é só... E até poderia falar aqui, tá? Tem participação na bagunça toda o Caixinha, o Pedro Martins, Kleber Xavier, pode esquecer o nome dele. Também fazem parte da besteira, tá? Passaram aí durante o ano. O Paulo Brax no final do ano passado, o Galo. Esses caras que atrasaram também o ano de 2025. Mas assim, já foram. O presidente é o denominador comum. É o principal responsável. É cansativo, mas tem que falar. Tem que falar. E só para não esquecer que, por mais que tenham limitações grandes aí no elenco, o presidente foi quem participou dessa montagem e quem deixa, por exemplo, o clube ser tocado da forma que é hoje. Juro que não é só para reclamar, é um pouquinho também, mas é para lembrar disso aqui. Até encerrar esse vídeo falando uma coisa nada a ver, porque o Santos mandou a programação agora há pouco, treino hoje às 3h30, deve estar acabando, vai. Eu nem sei que hora esse vídeo está indo ao ar, mas eu estou gravando às 4h20, tá? 4h15 na verdade.
treina amanhã também, 3h30. Quarta-feira também, 3h30. Viaja para São Paulo à noite e joga a quinta contra o Palmeiras no Allianz Parque. Concentra em São Paulo mesmo, nem volta para Santos. Viaja para o Rio. Na sexta-feira, treina no Rio de tarde e no sábado. Bom, não deve treinar então na sexta, né? O Santos pelo menos não colocou isso. E aí enfrenta o Flamengo no Maracanã às 6h30. Complicado.